Olá, tudo bem? Tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente, eu e a Bi. Oi, Bi! Oi, Pati. Olá, pessoal. Mais um encontro. Conversas de irmãterapeutas. Mais um encontro. Hoje nós vamos falar sobre um assunto também muito interessante. Todos os assuntos são interessantes para nós, né, Bi? Porque nós adoramos. Sim. Mas hoje nós vamos falar sobre a saúde do corpo físico. Mas o que que aconteceu antes para o corpo físico adoecer? Que passou pelo mental, pelo emocional, então é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Mas antes, queria pedir para vocês então deixar aqui um like, claro, né, se vocês gostarem do nosso vídeo, também se inscrever no nosso canal, isso ajuda, né, o nosso conteúdo a chegar a outras pessoas. Quero também informar para vocês que agora nós estamos também no Spotify, graças a uma querida cliente que nós temos, que é a Keila. Querida Keila, muito obrigada pela tua ideia. A Keila, que é uma querida, que é filha da Kelly, que também é nossa cliente, né? A Bi já passou pela nossa vida, também está mais conectada agora com a Bi, né? Na jornada. Então, queria agradecer muito a Keila por essa ideia do Spotify. Já tem outras pessoas que gostaram bastante, então a gente pode expandir um pouquinho mais, né? Para quem não pode assistir no YouTube, agora pode ouvir ali no Spotify. Então, o nosso corpo, né, Bi? Nosso corpo é a última instância depois que tudo passou pelo mental, emocional e espiritual. Então, nós temos vários corpos, né? Mas nós vamos falar desses quatro, os principais, né? Que é mental, emocional, físico e mental. Então, quando as emoções elas saem do equilíbrio, o mental sai do equilíbrio, o espiritual sai do equilíbrio por algum motivo, o nosso corpo físico sofre. E é aí que começa a manifestação das doenças. Então, tudo que acontece no nosso corpo físico, claro, nós vamos, naquele instante, né, buscar o recurso para o corpo físico, e tudo certo, tem que ser isso aí mesmo. Mas, em conjunto, tem que retroceder ir lá buscar o que que aconteceu antes que tudo isso se manifestasse no corpo físico. O que que aconteceu antes? Geralmente são muitos anos antes. Muitos anos antes de o corpo físico manifestar uma doença, uma desordem, um desequilíbrio, a nossa mente, o nosso emocional, o nosso espiritual já vinha sofrendo, já vinha lutando e com certeza vinha dando sinais. Então, o nosso corpo físico ele manifesta essa, essa junção de tudo que ficou acumulado por ali. E aí são muitas, né, Bi? São muitas coisas que podem se manifestar no nosso corpo físico. Então, como a Pati colocou, antes da doença chegar no físico, ela passou pelos outros corpos. Então, quando a doença chega, é porque ela já está instalada nos outros corpos, nos nossos centros de força, que são os nossos chakras, né? Temos muitos chakras ao longo do nosso corpo, mas nós temos os 7 principais, que são os mais conhecidos, né? Então, tem um exemplo aqui atrás, ali está a Ah, representação deles, né? Das cores e suas posições. Então, antes da doença chegar no nosso corpo físico, ela já passou por todos os outros corpos e já passou também pelos nossos chakras. Então, a doença é um sinal de alerta. O que que está acontecendo? Então, ela sim, ela liga a luz vermelha e o corpo está pedindo, olha para mim, né? Olha para mim. E nesse momento que tu faz esse olhar para o corpo, aí tu vai ir mais além, né? Chegou até o meu corpo essa doença, então por que que chegou até aqui? O que que eu senti? O que que eu pensei? É uma somatória, então a gente chama isso, né, dentro da nossa área de atuação, é a psicossomática das emoções. E aí se desenvolve a doença. Então, como a gente gosta muito de falar os nossos exemplos, um pouquinho da nossa história, dentro das nossas conversas, eu lembro que em 2012 eu fui diagnosticada com glaucoma. Glaucoma é a pressão na ocular, né? Precisei utilizar os colírios, como a Paty falou, quando aparece, né, um, um sintoma, a gente vai buscar, então, o auxílio. E claro que eu fui buscar um oftalmo, e aí ele me trouxe, a tua pressão ocular está alta, enfim, ok, utilizei os colírios, né, durante um ano,
Mas a minha terapeuta da época me questionou: o que você não está vendo? E o que que eu não estava vendo, né? Eu trabalhava com a massagem, eu era massoterapeuta e eu precisava fazer essa transição de massoterapeuta para terapeuta. E aí eu estava aí nesse impasse, né? No meio do caminho, eu precisava escolher um caminho ou outro. E era o caminho do meu coração, da minha alma, né? Eu precisava então assumir a terapia como profissão. Então, naquela época, era o que eu não estava vendo. Então, o que que eu faço? Claro, todos os anos eu vou no oftalmo e ele diz: não, Bianca, tá tranquila a tua pressão, tá tranquila a tua pressão. Mas um ano eu precisei utilizar, então, os colírios, né? Então, para vocês perceberem que o corpo dá sinal. Então, o corpo estava me dizendo: Bianca, enxergue o caminho, né? Bianca, veja o caminho, você é terapeuta, assuma esse papel, né? E leve isso para o mundo. E eu continuava lá trabalhando com a massoterapia. Isso por N motivos. A gente pode falar insegurança, medo, medo do novo, não querer fazer um movimento, não importa os porquês. Mas o meu corpo estava me pedindo: enxergue o seu caminho. Então, toda doença, toda dor no físico, ela vem nos mostrar algo. Então, quando a gente fala a doença não é ruim, é por conta disso. Eu poderia lamentar e ficar, né, em volta da doença, do glaucoma, enfim, mas eu então segui a orientação da minha terapeuta na época. Eu vou olhar para onde eu preciso olhar. Me acalmei e o meu corpo reagiu, né, também trazendo aí a cura. Hoje eu não tenho mais, né? Então, a doença ela é um alerta. Não vejam a doença como algo ruim, né? É o corpo te convidando para olhar para algo que você não está vendo conscientemente. Verdade, né? O corpo sofre, né? Ele sofre por amor a nós, porque ele vai trazer esse alerta, né, Vi, como tu falou, em forma de dor, de desconforto, de uma anomalia no corpo, né? Vamos trazer aqui os exemplos, né? Há alguns anos atrás, eu tive um nódulo benigno, que é chamado de lipoma, na parte da lombar, bem na altura do chakra esplênico, que é o chakra das emoções, dos relacionamentos, do relacionar-se com o outro, com o mundo. E eu tive um lipoma e no mesmo período eu tive uma hérnia no umbigo, tudo na mesma altura. Então, o que que mostra essa parte, né, do corpo? Que eu não estava conseguindo lidar emocionalmente com as adversidades da vida. Eu não conseguia ter um jogo de cintura. Eu estava dura, estagnada com o que estava acontecendo comigo naquele momento. E realmente estava acontecendo uma situação bem difícil e eu não conseguia aceitar a situação. Então, eu ficava dura perante a situação. Quando eu me dei por conta de que eu não consigo resolver isso sozinha, aí eu me entreguei. Então, eu fiquei mole, eu tive um jogo de cintura, eu consegui me movimentar. Daí, eu consegui identificar o que eu tinha, consegui, né, uma ajuda, né, com os médicos e precisei fazer cirurgia. Tanto para um quanto para outro, tanto para a hérnia do umbigo quanto para o lipoma na lombar. Mas foi super tranquilo, as duas questões foram super tranquilas de resolver, foram cirurgias ambulatoriais, não senti nada, foi maravilhoso. Mas por quê? Porque antes disso eu me dei por conta qual era a mensagem. Então, a doença, ou um desequilíbrio ali, como foi no meu caso, é um mensageiro amoroso que vem assim: olha só, Patrícia, tal coisa tu não está vendo. Então, ele precisou se manifestar fisicamente para que eu pudesse olhar. Bom, daí eu olhei, porque era enorme. Aqui eu tive, eu não lembro agora o tamanho, mas a médica disse nela: nossa, foi o maior lipoma que eu já vi. Era muito grande. Tanto que eu não podia mais usar certas roupas, porque ele era bem nas costas, assim, porque aparecia, era muito grande. E então aquilo ali estava visível, começou a me incomodar. Então daí eu fui olhar para aquilo, né? E como nós estamos nessa área, né, de terapias, é claro que tudo que nos acontece, sempre a gente vai olhar para a parte espiritual, energética, opa, o que que é isso aqui? Tudo para nós tem um sentido, né, Bi? Sim. A gente vê uma borboleta, uma nuvem, qualquer coisa, tudo tem um sentido, né? Deus está falando com nós.
Então, com o corpo não pode ser diferente. O corpo, ele está o tempo inteiro falando com nós. Antes de mandar a doença, ele está falando com nós. Só que nós não temos o hábito de parar e observar o corpo. E isso é algo muito rico, que é muito bem explicado no livro O Poder do Agora. Ali o autor explica que nós devemos ficar no agora. E a melhor maneira de a gente entender o que está acontecendo dentro de nós é parar, ficar no agora e perguntar. Ele diz, né? Tenha o hábito de perguntar: o que está acontecendo aí dentro? Então, essa é a minha meditação favorita. Eu medito todas as manhãs, é o horário que eu gosto, e a minha meditação é assim: eu sento e dou o comando para o meu corpo. Querido corpo, este momento é só teu. Estou aqui para te ouvir. E aí eu fico sentindo as sensações do corpo. Então, às vezes dá uma coceirinha aqui, eu não coço, eu fico prestando atenção. Por quê? Porque ali tem uma energia contida que tem uma mensagem também para mim. Se eu estou sentindo um desconforto no estômago, eu presto atenção no estômago, eu não passo a mão no estômago, eu não tento entender, eu só dou atenção para aquilo. Então, aquilo, a energia começa a se dissipar, e no passar dos dias, ou das semanas, ou dos meses, eu vou entender o que aquele desconforto estava querendo me dizer. Logo, eu ouvi o que meu corpo estava querendo me falar. Ele pode estar me falando que tem uma emoção que eu preciso olhar, ou tem um alimento que eu não posso mais comer, ou tem alguma outra coisa que eu preciso mais. Mas se eu não parar para ouvir o corpo, eu não vou entender o que está acontecendo lá dentro. Logo, aquilo vai se manifestar de uma forma mais severa, mais bruta. Talvez de uma forma benigna, como foi o meu caso, ou às vezes de uma forma maligna, né? Como um formato de um câncer, por exemplo. Então, quando a gente para escutar o nosso corpo e entender que o corpo é só mais uma camada, que antes dele tem várias, isso faz com que haja uma prevenção amorosa. Porque o nosso corpo ele não faz isso por um castigo. Não, não, não. Ele faz isso para chamar a atenção. Ele quer que a gente olhe para coisas além do físico, e em conjunto com o físico. Mas quando não dá, a doença vem, né, Bi? E se manifesta, e é necessário. E é bem como a Bi falou, não é algo ruim. É um momento de luz. Pensa que aquele momento assim, ó, nossa, é um momento de mergulhar em ti. Então, qualquer desconforto que tu tenha, antes de tomar qualquer remédio, primeiro pergunta: querida dor, querido desconforto, o que tu tem para mim hoje? Estou aqui para te ouvir. E esse exercício que a Paty nos trouxe é bem importante, né? E na brincadeira, né? A gente faz leitura de tudo, de fato, a gente faz leitura de tudo. Então, algo que é bem comum, acho que entre as pessoas, e todo mundo tem um remédio em casa para dor de cabeça. É a dor de cabeça ou a enxaqueca. Então, a gente vai trazer um pouquinho uns exemplos para vocês, né? Então, a enxaqueca. O que que é enxaqueca, né? É sinal que você está sendo contrariado. Então, quando dói a minha cabeça, logo eu paro. Por que a minha cabeça está doendo? O que que aconteceu? Em que momento, né, eu fui contrariada? E aí eu volto a um dia atrás, a 2 dias atrás, no mesmo dia, de manhã, eu fiquei com dor de cabeça de noite, eu faço todo exatamente isso que a Paty trouxe. Eu vou buscar o que aconteceu para o meu corpo estar reagindo desta forma. Então, de novo, eu tive por muito tempo crises de enxaqueca. Também, porque foi meu último emprego, né, de CLT, e eu precisava fazer essa mudança, né, de novo, mudar de trabalho. Isso já faz um tempinho, né? E eu não conseguia fazer esse movimento. Eu já sabia que eu precisava, então eu tinha muitas crises de enxaqueca. Então ali eu estava sendo contrariada, mas o que que eu estava sendo contrariada? O meu coração não estava feliz. Eu precisava buscar um outro caminho. Então, às vezes, em alguns momentos, a doença é isso. A gente precisa mudar a rota, recalcular a rota, mudar a vida. E às vezes é uma mudança, bum, virar a chave drasticamente. Eu saí da CLT, a gente sabe, né? Enfim, o trabalho convencional aí, por um trabalho totalmente diferente, numa área totalmente diferente. Eu mudei muito rápido a minha chave. Só que era uma dificuldade. Só que essa dificuldade, ela foi perdurando por muito tempo e o meu corpo não aguentava mais. E aí doía a minha cabeça. E eu fiz muitos exames e aí não, o diagnóstico era enxaqueca.
Ok, e aí o que que eu faço com isso? Mas era a vida me pedindo para fazer uma mudança, eu estava sendo contrariada. Então você que tem dor de cabeça, o que que está acontecendo no seu dia a dia? Onde, né, você está sendo contrariada? E é para buscar a sua verdade interna, a verdade do teu coração. Então parem e observem e questionem, né? Por que eu estou com dor de estômago? Perguntem, questionem, e a mente vai te levando para o movimento que aconteceu, algo que você pensou, vai te trazer a resposta do porquê você está com a dor de estômago. É uma leitura que a gente faz sobre tudo ao nosso redor. Nada acontece por acaso. Tem momentos que a gente quer passar despercebido e a gente não olha para os sinais, mas tudo é um sinal. E o nosso corpo, acho que é o maior dos sinais, né, Paty? É verdade, porque eu digo, né, que a boquinha do nosso corpo, né, a forma dele falar é nas sensações. Então, o corpo, ele não mente. Para e observa o corpo. Pergunta pro corpo, querido corpo, é esse alimento que tu quer hoje, é o que tu tá precisando? E ó, olha pro alimento e respira. Tu vai sentir o corpo te dando os sinais se é aquilo que ele precisa mesmo ou não, se aquilo é saudável para ele. Então, o corpo só não vai falar, ou só não vai ouvir o corpo se de fato tu não perguntar para ele. Então, pensa que o nosso corpo, ele é um centro de poder, é onde é a morada do Espírito de Deus. Então, ele precisa estar puro, íntegro, redondinho, equilibrado, para que tudo caminhe harmoniosamente. Então, o corpo, ele vai trazer essas questões que a gente não olha de uma forma que a gente possa olhar. Então, pode ser uma dor, pode ser uma manifestação, ou pode ser só um pequeno desconforto. Isso que a Bia falou, né, do estômago. Eu, a vida inteira, né, Bia, sempre tive questões no estômago, questões digestivas, desde criança. Esse dia eu tava lembrando, minha mãe passava muita vergonha comigo. Eu saía pra rua, entrava no ônibus, sentia o cheiro do ônibus, eu já passava mal. Então, eu sempre tive muito problema de estômago. E aí, a gente conhece, né, Bia, os livros da Cristina Cairo, que até a gente quer deixar aqui como uma indicação para vocês. Ela fala sobre a linguagem do corpo. E nesses estudos nós estamos entendendo o que significa cada manifestação do corpo. E ela fala sobre isso do estômago. E, nossa, se encaixou muito na pessoa que eu sou. Então, o estômago, ele é aquela pessoa que recebe o novo, ela vivencia aquilo e ela tem que passar adiante. Essa pessoa sou eu. Eu recebo algo novo, vivo na minha vida, nossa, eu já quero que todo mundo saiba. Só que quando eu não faço isso, o meu estômago dói. O meu estômago arde, eu tenho má digestão. Porque eu não posso ficar com nada retido para mim. Então a energia do estômago é essa. Então, se tu sente algum problema no estômago, um desconforto, seja o que for, gastrite, má digestão, refluxo, azia, seja o que for, pensa, o que tu tá recebendo de Deus que tu tá te beneficiando e tu guardou para ti. Tá na hora de compartilhar. Tudo tem um sentido. Pode observar, né, isso que nós estamos falando, pode ler os conteúdos da Cristina Cairo ou pode simplesmente falar com o teu corpo. O teu corpo vai te trazer essa resposta. Vamos trazer mais um exemplo, né, Bi? Por exemplo, né, o nosso pai. O nosso pai, ele desencarnou super cedo com câncer no pâncreas. E o pâncreas, ele é um órgão que ele é afetado pelo ressentimento. Então, aconteceram coisas na vida dele que ele não conseguiu dar conta daquilo. Ele não conseguiu, né, elaborar aquilo, ele não conseguiu reverter a situação, ele não conseguiu digerir, ele não conseguiu ver o que tinha de bom naquilo e ele guardou. E ele ficou muito ressentido com aquelas situações. E ele foi somatizando, somatizando, e aí uniu com talvez uma alimentação, né, inadequada que ele tinha e o câncer apareceu. E ele não conseguiu, né, vencer a situação e a situação venceu ele, que ele veio à morte. Então, quando nós não conseguimos encarar a situação como ela é, aceitar aquilo e ver o melhor por trás daquilo, aquilo vai ficar colado em nós, mas a parte negativa, ou seja, não vai digerir, vai ficar entalado. E aí aquilo vai bloqueando, né, os nossos centros de energia, como a Bi falou, que são os nossos chakras. Cada chakra, ele é responsável por um grupo de emoções e um grupo de órgãos. Então, logo, se um chakra ele não é vivenciado a emoção dele, quem é que vai sofrer? Os chakras correspondentes.
Porque os nossos chakras, eles captam a energia da natureza, mandam para os nossos corpos espirituais e abastecem o nosso corpo físico. Quando isso não acontece, o órgão vai ficar sem energia. Logo, ele começa a adoecer. As células já não têm mais energia para executar a função dele. E aí começa toda a degradação. Então, veja que aconteceu no espiritual, no mental, no emocional e refletiu no físico. Então, olha o caminho inverso que tem que ser feito para ter uma cura no corpo físico. Tem que começar a perguntar: o que está acontecendo aí dentro? O que tu tem para me dizer hoje, né? Querida dor, querido sentimento, querido desconforto. Ali está a resposta. E a resposta vai vir. E claro, outra visão, né? Outro ponto de vista sobre as doenças, para quem acredita na reencarnação, a gente traz também de uma outra vida, uma outra sensibilidade, né? Uma outra doença. Então, as crianças que já nascem, né, com diagnóstico, já nascem com questões, isso pode ser de uma vida passada. Isso pode ser da gestação. Então, cada caso é um caso. Aqui nós estamos falando de uma forma geral, para vocês entenderem que a doença, a dor física, ela é um sinal de que algo no emocional não está bem, mas também a gente precisa olhar amplamente, né? E às vezes a gente busca também em vidas passadas essas respostas, né? Então, se eu tenho uma sensibilidade no estômago e eu fiz muitos movimentos aqui, mudei minha alimentação, tomei consciência da minha postura, como a Paty trouxe, né? E ainda segue, ok, pode ser que essa questão está além. Mas se você questiona, né, querido corpo, o que está acontecendo, né? Grande Criador, me mostre o caminho da cura, né, para o meu estômago, por exemplo. Você vai encontrar ferramentas que vão te trazer respostas. Então, é um caminho, nós estamos falando de uma forma geral, mas também a gente traz doenças, sensibilidades no corpo físico de outras vidas. Tudo, e é um somatório, né? Num outro momento a gente teve um corpo físico, a gente não cuidou, ou a gente não cuidou da nossa emoção, e a gente vem somando, e às vezes, conforme o caso, ele vem para a vida atual também. É verdade. Porque as nossas outras vidas, né, Bia, elas estão logo ali. A gente consegue, né, seguir sem essa interferência, mas quando a gente baixa a frequência e a gente entra na mesma história da vida anterior, é claro que ela vai refletir nessa. E aí é bem como a Bi tá falando, né? Tem que olhar para isso também. Tem que buscar um recurso. Nesses meus momentos meditativos, né, tentando entender o meu estômago, que, como a Bi falou, não era uma coisa só. Então, não era só essa questão do receber, vivenciar e compartilhar. Eu tive uma visão sobre uma outra vida. Uma das, porque ao todo foram mais ou menos umas 3 visões que eu tive que tinha a ver com o meu estômago. Então, em uma delas, eu era um homem que eu não cuidava da minha alimentação, eu era bem displicente com a alimentação, eu estava muito acima do peso e eu trabalhava em um frigorífico. Foi só aquela visão que me deram e me disseram assim, ó, tu te comprometeu com a tua alimentação, com a tua saúde. Então, olhe para as questões da alimentação. Isso que me disseram nessa meditação. E eu entendi, opa, eu não fiz um bom uso do meu corpo físico em outras vidas. E ali eu comecei a olhar para a alimentação, tanto que hoje, né, eu super olho para alimentação, tento ter uma alimentação legal, olho para tudo, eu experimento, isso não faz bem, isso não, por que que não faz bem? E vou conversando com o corpo em conjunto, porque eu sei que se eu ultrapassar esse limite, eu vou acessar dores de outras vidas, como em outros momentos eu já acessei. E precisei fazer essa desconexão, né, com resgate de almas. Porque eu trouxe lá, eu tinha uma dor e estava trazendo ela de volta. Eu estava já acessando ela de novo porque eu não estava cumprindo o que eu me comprometi, de cuidar da minha alimentação. Então, são muitos caminhos, né? Muitos motivos pelo qual a gente pode desenvolver uma doença física. Mas eles vão começar sempre nesse mundo invisível, sempre nesse mundo que a gente não percebe, só vai perceber porque chegou no corpo físico. Então, essa forma, né, de conversar com o corpo, de meditar, de observar como que tu te sente após comer um alimento, como que tu te sente após uma situação.
Ah, ficou irritada, ficou triste. Qual foi a parte do corpo que doeu? Qual foi a parte do corpo que ficou mais rígida? Foi os joelhos? Foi o estômago? Foi o intestino? Foi a visão? Ficou tonta? Preste atenção em tudo. Tudo aquilo ali vai te dizer qual é o teu ponto mais sensível. Qual é a parte do corpo ou qual é a parte da tua emoção que tu ainda precisa aprimorar mais que tu não dá conta? Tu tem dificuldade do quê? De ser contrariada? Ou de ser rejeitada? Ou de ser desafiada? Tu precisa entender como que tu funciona. Nós precisamos ter esse entendimento. Porque se eu não entender como eu funciono, como que eu vou lidar comigo mesmo? Então, isso é uma investigação diária. Em todos os acontecimentos, a gente passa se observando, né? Como que eu reajo? Qual é a parte do meu corpo que se manifesta perante aquela situação? Aí eu posso entender, opa, aí eu preciso me fortalecer mais nisso, porque se eu não me fortalecer, logo vou perder energia pelaquele chakra, logo aquele grupo de órgãos, né, vai sofrer. E aí, se eu não der atenção no passar do tempo, a manifestação vem, então, naquela parte do corpo. Então, utilizem esse mapa que a Paty trouxe, né, dos chakras. Então, uma figura dos chakras assim, né, como eles são distribuídos, e aí eles são, né, o chakra frontal, coronário, frontal, laríngeo, e aí você percebe, laríngeo, né, é a garganta, é a fala, é a expressão, por que você tem tantos problemas nessa região, né? O estômago, realmente o plexo solar é na altura do estômago. Observa quais os órgãos, né, são representados por esse chakra. Façam esse mapa e percebam onde dói, onde tem a doença. E investiguem. Façam esse movimento e também deixamos aqui a sugestão dos livros da Cristina Cairo, Linguagem do Corpo. Ela tem canal no YouTube, ela tem canal no Instagram, nas redes sociais. O trabalho dela é riquíssimo, é um trabalho que eu e a Paty nós gostamos muito de estudar. Eu tenho os livros dela aqui. E como é que a gente pesquisa a Cristina Cairo? Aí você que quer saber de algo específico, né? Você coloca no YouTube lá, Diabetes Cristina Cairo. E aí já vai aparecer uma palestra dela que tem esse tema, né, incluído. Um outro movimento também é para quem gosta do mantra do Ho'oponopono, fazer para o seu corpo. Eu gosto de fazer, né? Eu abraço meu corpo. Eu falo, né, corpo abençoado, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Eu faço esse movimento também. Mas tudo isso são processos, né? É tomar consciência do porquê você está com aquela dor, porque aquela doença foi instalada, e aí começar a fazer os movimentos, iniciar esses movimentos, estudar os porquês aí com a Cristina Cairo, fazer os exercícios, buscar auxílio e a tomada de consciência. A terapia ela é um processo, e como nós falamos em outros momentos aqui, esses três pilares, relacionamento de par, financeiro e doença, são os três pilares que a gente busca auxílio, né, dentro das terapias. Então, se esse é um pilar, né, que você tenha uma dificuldade, o seu corpo está falando com você. Então, busque auxílio. É verdade. Ah, assuntos profundos, né, Bi? Então, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link da Cristina Cairo e também o link do livro O Poder do Agora, para que vocês possam conhecer e ter um costume de ficar no agora e sempre conversar com o corpo. O que está acontecendo aí dentro? Então, essas são formas de ter um autoconhecimento e de ir dissolvendo, digerindo as questões que são delicadas do dia a dia, que é para isso que nós estamos aqui, então não tem como fugir. Nosso caminho é de evolução e para isso temos que passar por situações. Então, melhor que possamos passar por elas de uma forma leve, sem resistência. Então, esse foi o nosso vídeo do dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e logo voltaremos, né, Bi? Logo voltaremos. Tchauzinho!